E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, e nesse vídeo pra gente falar um pouquinho a respeito da vitória sensacional por 3-0 do Corinthians diante do Fluminense na tarde deste domingo, pessoal, isso mesmo. Bom, antes de mais nada, peço muito ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante e me ajuda demais. Conto aí com a colaboração de todos vocês, tá certo, pessoal? Bom, fala um pouquinho sobre o jogo desta tarde entre Corinthians e Fluminense. Foi um jogo de um time só. Isso mesmo, pessoal. Surpreendentemente para alguns, o Corinthians dominou completamente um Fluminense frágil, que não representava nenhum tipo de perigo, um time engessado, que não consegue fazer mais do mesmo, enfim. Foi um Fluminense completamente previsível que, Diniz, cara, vamos mudar aí, vamos reciclar, vamos ter novos repertórios, porque se você continuar nessa entoada aí, galera, vai ser bem difícil para a sequência da temporada, tá? Logicamente a gente não vai tirar o mérito de tudo aquilo que foi construído pelo Diniz, os títulos recentes, mas é aquilo, no passar do tempo as coisas precisam ser mudadas, né, pessoal? Mas vamos lá, fala um pouquinho sobre o jogo em si. Bom, até os 15, 20 minutos, se eu não me engano, pelo que eu assisti, pessoal, foi um jogo bem truncado, sabe, entre as duas equipes, poucas chances, foi um jogo bem ruim de se ver. Depois passou um pouquinho da metade, o Corinthians começou a crescer, começou a pressionar o time do Fluminense, teve uma marcação que encaixou muito bem. A proposta do Antônio Oliveira era justamente isso, aproveitar o esquema formado pelo Diniz, que é uma distribuição curta do jogo, para jogar o seu time mais para frente, fazer uma defesa mais alta e conseguir jogar no erro do adversário. Foi justamente isso que aconteceu e que credenciou o primeiro gol do Wesley, tá? Depois de uma saída errada lá, uma troca de passes, o Cano acabou perdendo a bola e o Wesley de fora da área conseguiu construir um primeiro gol bacana de fora da área, foi um excelente chute do atacante. E aí só dava Corinthians, pessoal, só dava Corinthians, o Corinthians estava muito em cima, o Fluminense não conseguia jogar, não conseguia reproduzir nada do seu futebol vistoso, porque o Corinthians estava muito em cima, tá? Tiveram várias tentativas, mas eles empacavam na saída de bola lá de trás, pessoal. Isso acabou logicamente, fazendo com que o Fluminense desse mais brechas para o time do Corinthians sobre a bola. E foi depois que aconteceu mais uma vez, mais uma roubada ali, onde o Wesley fez um golaço, pessoal. Ele sai driblando ali o miolo de zaga do Fluminense inteiro, fez um golaço. Foi para mim o grande destaque da partida também, obviamente pelos dois gols. Enfim, pessoal, esse foi o resumo da ópera no primeiro tempo. No segundo tempo também, logo no início de jogo, uma falta para o Corinthians, o Rodrigo Garro cruzou na medida para o Kaká fazer o gol do Corinthians e fazer os 3-0. Enfim, só dava o Corinthians, marcação muito em cima do Fluminense, não conseguiu reproduzir nada de interessante. Eu acho que o único chute que o Fluminense teve de fato com uma certa efetividade, não sei se dá para falar isso, foi o chute do Douglas Costa, desculpa, que acabou fazendo com que o Carlos Miguel espalmasse a bola, mas sem grandes sustos. O Corinthians foi soberano na partida, mereceu os 3 pontos, agora ocupa nesse momento a 12ª colocação com 4 pontos em 4 jogos, tá? A torcida, obviamente, se pergunta, será que esse é um marco, esse é o início de uma trajetória interessante para o Corinthians ao longo da temporada? É difícil, pessoal. O time do Corinthians é um time bem imprevisível, tá? Quando se espera nada, o time entrega tudo. Quando se espera muito, o time não entrega nada. É essa a vida do Corinthians ao longo dessa temporada, tá? Só o tempo irá dizer, só a sequência de jogos irá dizer se o Corinthians vai conseguir reproduzir um bom futebol e agradar a torcida. A gente sabe que o ambiente nos bastidores, de forma geral, não é interessante, e isso não vem sendo interessante já há muito tempo dentro da cúpula corintiana, tá? Agora, você tentar ao máximo separar o futebol entre dentro de campo e fora de campo é algo bem complicado e que só o tempo vai saber nos dizer se vai ser possível ou não, tá? Para torcedor, logicamente fica um gostinho de que o time pode muito mais do que vem apresentando. Isso é verdade, pessoal. O time do Corinthians não é um time de estrelas, não é um time de craques, não é um time com ótimos jogadores, mas é um time que ao máximo tenta se esforçar. Por mais que muitas vezes não consiga entregar um bom futebol, esforço a gente vê que os caras estão tendo, ao menos a grande maioria. Tá? Então hoje foi uma excelente partida, onde o meio de campo produziu muito bem. Rodrigo Garro foi um achado que vem dando certo no Corinthians, é um cara que vem ditando muito bem o ritmo do meio de campo. O Ranieri nem se fala, para mim acho que foi a principal contratação do time nessa temporada, é um cara que manja muito da parte defensiva, um cara que também sabe distribuir, também um ótimo jogador.
E a dupla de zaga também vem funcionando. Aparentemente, pelo menos hoje, o Kaká e o Félix Sorro jogaram muito bem. Eu achei caras bem seguros ali na zaga. Só que, obviamente, terão mais desafios pela frente. E, logicamente, o que o torcedor espera é que eles consigam reproduzir mais um bom futebol, tá? Bom, excelente partida hoje. Eu acharia interessante se os dois conseguissem jogar bem, mas só foi um único time. Para quem gosta de ver bom futebol, gosta que os dois representem um bom futebol. Mas hoje só deu Corinthians, então parabéns aí o Corinthians conseguiu uma vitória e, logicamente, o torcedor vai dormir bem tranquilo depois da partida que viu hoje. Menos os torcedores do Fluminense, menos também o Fernando Diniz, que precisa ao máximo mudar o seu estilo de jogo. Os comentaristas, né, falaram que ele tem um plano B, né, que começou a fazer diferente depois que viu que não estava dando certo, mas galera, quem assistiu o jogo de forma integral viu que o Fluminense foi o mesmo desde o início ao fim. Tá? Não mudou o seu estilo de jogo por nada. Foi sempre toques curtos que não teve efetividade. Então, o Fernando Diniz precisa mudar, precisa se reciclar, ter outras vertentes, outras formas de jogar, porque senão vai ser sempre mais do mesmo, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe bastante like. Um detalhe, viu? Que eu já ia falar, né? Todo mundo viu que o Carlos Miguel jogou no lugar do Cássio, mas essa troca não foi nada determinante para o Corinthians ganhar, obviamente, até porque o Carlos Miguel pouco trabalhou, tá? Eu acho que foi uma atitude louvável, né? O Antônio Oliveira finalmente ter deixado o Cássio no banco, preservar o grande ídolo do Corinthians. Eu acho que isso é questão de tempo para que o Cássio volte ao seu bom futebol, tá? Tem que se dar tempo ao tempo, tem que se readquirir a confiança, é muito importante, mas eu acho que por agora foi assertivo a decisão de mantê-lo no banco, até que ele volte a pegar confiança, até que ele passe por essa fase um tanto como turbulenta, tá? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, então não esqueça, likezinho, inscrição no canal, não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante e me ajuda demais, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até mais e valeu!